Olá, meus amigos, voltando aqui às nossas reflexões sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, vou ler aqui com vocês hoje o capítulo 1, versículos 3 e 4. Se você tiver sua Bíblia aí, pode acompanhar junto comigo. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui Paulo declara duas vertentes de Cristo, né? Nosso Salvador. Declara ele como filho de Davi, no versículo 3, e declara ele como filho de Deus, no versículo 4. O filho de Davi ele declara como se fosse a humanidade de Cristo, e filho de Deus como a divindade de Cristo. Então, Cristo veio como homem, mas ele também veio como Deus. Ele não deixou de ser Deus. Nesses dois versículos também podemos ver a questão da cronologia de Jesus, né? Nascimento, né? Como filho de Davi, da descendência de Davi, né? A morte e ressurreição, porque para ser ressuscitado você tem que ter morrido, né? Em algum ponto. E fala também do reinado, quando chama também Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguns estudiosos, inclusive, afirmam que Paulo estava fazendo algum tipo de leitura do credo ou ressignificação do credo da época, porque a estrutura parece muito com uma estrutura de credos, né? Quem conhece o credo dos apóstolos um pouco sabe mais ou menos da estrutura que ele e é bem parecido aqui com esses dois versículos. Mas o que é o ponto-chave desses dois versículos é que o Evangelho de Deus, né? Toda a Bíblia foca em Cristo. O Evangelho de Deus é o Evangelho de Cristo, né? Como encontramos aí nesse próprio capítulo 1, versículo 9, quando declara lá: meu espírito no Evangelho de seu Filho. Né? O Evangelho de Deus é o Evangelho do Filho. E também Lutero e Calvino fazem duas declarações bem interessantes, que eles falam assim, sobre essa questão central de Cristo. Lutero fala assim: aqui se escancaram as portas para a compreensão das Escrituras Sagradas, ou seja, que tudo deve ser entendido em relação a Cristo. E Calvino fala assim: o evangelho inteiro está contido em Cristo. Apartar-se de Cristo, um passo que seja, significa afastar-se do evangelho. Então, a figura central do evangelho, a figura central da toda a Bíblia Sagrada, é Cristo e aponta para isso. E é Cristo que nos dá a salvação. É Cristo que nos leva a Deus. É Cristo que ele mesmo se declara como o único caminho, a verdade e a vida. Então, que possamos acreditar em Cristo, crer em Cristo, porque assim como ele foi ressuscitado, um dia também seremos ressuscitados junto com ele. Então, creia nisso, creia nessa palavra e fique guardado isso no seu coração. Continue a leitura aí do livro de Romanos, que em breve teremos mais vídeos sobre esse assunto. Se você não assistiu ainda nos outros, dá uma passadinha aqui no Instagram ou lá no Facebook e assista aos outros vídeos sobre esse tema. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.